Brasil fenício, Brasil ibero-ameríndio. H. J. Souza. Todos quantos vêm acompanhando, desde 1924 até hoje, tanto a parte didática como a histórica do movimento cultural espiritualista em que estamos empenhados e que tem o nome de Missão Y, por abranger as duas Américas, dentro de nosso próprio critério iniciático, de acordo com o ciclo que estamos atravessando, terá compreendido que, embora debaixo da letra que mata se acha o espírito que vivificas, como diria novamente o meigo nazareno, ou da Mayavada ou Maia budista, iniciação através dos véus da ilusão, ou encobrindo o verdadeiro sentido das coisas, o mesmo que hoje se faz nas escolas primárias e até secundárias, ou seja, o teste com o significado de prova, dizemos, novamente, terá compreendido que não ensinamos coisa alguma já dita por outros, mas, sim, aquilo que o ciclo atual exige. Isto é, revelações preparatórias para o ciclo ou era de Aquário. Estamos no final do ciclo de Piscis, do qual Jesus, ou antes, Yeshua ben Pandira, o Filho do Homem, em aramaico, foi a sua última manifestação, como prova ter ele traçado no chão um peixe, quando lhe apresentaram a mulher adúltera, dizendo: aquele que estiver isento deste pecado, e não de pecado, que lhe atire a primeira pedra. E não, como interpretam os não iniciados nos grandes mistérios, que fosse ele pescador, a menos que, de almas, termo esse equivalente ao de pastor ou condutor de ovelhas. O mesmo termo Gotama, que se dá ao Buda, o príncipe Siddhartha de Kapilavastu, quer dizer, condutor de gado, Go, e Tama, ou Tamas, se assim quiserem, referente à matéria atamásica da terra, por isso mesmo, ao gado humano, ou almas necessitadas de quem as guie. Pelo que se vê, nosso próprio templo edificado no lugar onde nossa obra espiritualmente nasceu, que foi em São Lourenço, no dia 28 de setembro de 1921, ou 3 anos antes de 1924, quando ela tomou forma objetiva, em Niterói, aos 10 de agosto, na casa da Rua Santa Rosa no 426. Não podia deixar de ser uma homenagem ao referido Avatara, isto é, Aquário. No Oriente, ele é chamado Apavanadeva, ou Avatar aquático. Desdobrando-se semelhante palavra em 3 outras, também sânscritas, teremos, Apas lua, água, etc., Van, bija desse mesmo Tativa, como força sutil da natureza, mas também, como Vahan, que quer dizer veículo, e, finalmente, Deva ou Deus. Nesse caso, o veículo ou essência divina manifestada na Terra, no ciclo de Aquário. Seu nome, entretanto, será bem outro, como sabem aqueles que pertencem à série mais adiantada de nosso colégio iniciático. E como estejamos falando a teósofos ou ocultistas, incluindo espíritas e quantos outros reconhecem e seguem, fielmente, as duas sábias leis de reencarnação e karma que o mesmo Yeshua pregava ao dizer a Pedro, por exemplo, quando desembainha a espada no momento em que o mesmo foi preso: Pedro, embainha a espada, pois, quem com ferro fere com ferro será ferido, equivalente ao dente por dente, olho por olho. Do mesmo modo, ao lhe perguntarem sobre Elias, ter ele respondido: ele já veio e vós não o reconhecestes. Repetimos, essas duas leis que regulam a própria evolução espiritual da monada. A mesma Igreja, até o Quarto Concílio, em tais leis acreditava, mas razões que não vêm ao caso apontar, concorreram para que a mesma as excluísse das novas diretrizes teológicas.
Sim, por estarmos falando aqueles que reconhecem essas duas sapientíssimas leis que regulam os destinos humanos, para nós é secundária a opinião daqueles que não privam pela mesma cartilha, sendo que, muitas vezes, apenas por conveniência própria. Nosso papel, pois, não é discutir com semelhantes pessoas, por mais que as respeitemos, e sim, com aquelas que, de fato, são para nós atraídas, como quem diz, o já sentiram em seu seio a voz da razão que, a bem dizer, é a voz da consciência. O mesmo São Paulo já ensinava, todo ser bom pode encontrar o Cristo em seu homem interno, ao que ajuntamos, seja cristão, budista, maometano, espírita, etc., pela simples razão, mais uma vez o dizemos, que não é a religião que faz o homem, e sim, o caráter. E ele atrás das experiências, tendências ou skandhas, como se diz em sânscrito, das suas vidas anteriores. Gotama, por sua vez, ensinava, luta pelos do teu sangue, a família, e os da tua raça, a pátria, e guarda os teus siddhis, ou poderes psíquicos adquiridos, inclusive, as referidas khandhas ou tendências, para a vida futura, karma e reencarnação, portanto. Aos que hoje tomem como lema, religião, pátria e família, temos a dizer que muito mais velho é o ensinamento, pois, o termo religião está, implicitamente apontado naquele que o ensinava, isto é, Gotama, o Buda. Mas, como se viu, e só ignora quem mantém enraizada consigo a ideia de Oriente, os ensinamentos sendo de um novo ciclo, ipso facto, pertencem ao Ocidente. Daí, ao Ex-Oriente Lux, de Emanuel Swedenborg, suceder o Ex-Occidente Lux, de nossa obra ou missão. Um dos mais velhos livros do mundo, que é o Vishnu Purana, faz ver que, quando os meshas, estrangeiros, invadirem o Tibete, o papel do Oriente estará terminado. H.P. Blavatsky, por sua vez, diz a mesma coisa na sua doutrina secreta. Quem ignora que os vermelhos já invadiram o Tibete, vindo pela Mongólia exterior, ligada à China? Podem ignorar, sim, por desconhecerem as páginas brilhantes de nossa obra, que o último rebento hindu, que foi o místico Ramakrishna, desapareceu da face da terra, quando o autor destas linhas, como chefe da obra em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira, nasceu no Ocidente. Do mesmo modo que o último Buda vivo da Mongólia, ou 31º, também desapareceu da face da Terra, em 1924, isto é, quando a nossa instituição e obra tomou sua forma objetiva em Niterói, etc. Nota do autor. Já o grande cientista e teósofo espanhol, Dr. Mário Rosso de Luna, teve ocasião de dizer, o teósofo não precisa dizer que é ocultista, por já o ser de fato. Mas o ocultista que não se disser teósofo, não é nenhuma coisa nem outra. Por nosso lado dizemos, teosofista é um estudante de teosofia, e teósofo é aquele que conhece ou sabe teosofia. César Cantu, na sua História Universal, chama de teósofos a Paracelso, Van Helmont, Deleuze, La Fontaine, assim como ao filósofo árabe Assim Palácios. E nós outros, no mesmo Jesus, Amônio Sacas, Pitágoras, Platão, Confúcio, etc., porque todos eles pregaram a mesma verdade, porém, adaptada ao ciclo da sua manifestação na Terra. Por isso mesmo, teosofia ou sabedoria divina, também conhecida pelos nomes de Gupta Vidya, Brahma Vidya, Sanatana Dharma, etc., pois que o próprio termo gnose, quer dizer, conhecimento, sabedoria, iluminação, etc., que só se adquira por iniciação.
pela milésima vez, ensinamos, entre os termos Buda, oriental, e Cristo, ocidental, nenhuma diferença existe. Buda provém do sânscrito bodhi, que quer dizer conhecimento, iluminação, etc. E Cristo, de Christus, significando ungido, iluminado, sábio, etc. O primeiro termo ainda possui a sua origem no termo bodhi tibetano, com o mesmo significado. E a prova é que, ao Tibete se dá o nome de Bodhi-u, isto é, país do conhecimento ou da sabedoria perfeita. Assim sendo, o cristão que ofende o budista, ou o budista que ofende o cristão, aquele último nunca o faz, não passa de ignorante em matéria iniciática. Sim, julgar-se um mais do que o outro, teria prova em contrário, meditando sobre estas palavras de Krishna, Jesus Krishna, nome por sinal que muito parecido com o de Jesus Cristo. Krishna nasceu, 3.500 anos antes de Cristo, a seu discípulo Arjuna, todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma, a lei justa, declina, como agora acontece, e a Dharma, o contrário, se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus, um julgamento cíclico, portanto, e não final do mundo, como pensa a maioria. Para o restabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga, idade, ciclo, etc., e basta. Vide, em o número anterior desta revista, o artigo Valiosos documentos que atestam a missão da Sociedade Teosófica Brasileira. Fim da nota do autor. Para terminar esta introdução, a mônada, de acordo com o itinerário de Ió, ou dizes, como o ensina Prometeu encadeado de Ésquilo, ou onde a mesma vai ter, em cada ciclo, como ponto máximo da sua evolução, chegou aos 23 graus de latitude sul, no Trópico de Capricórnio, que é toda a faixa que compreende Rio Niterói, São Paulo, São Lourenço, sendo este último lugar o máximo do referido itinerário. Razão pela qual a divindade se manifesta no alto de uma montanha nesse mesmo lugar, São Lourenço, a 28 de setembro de 1921, aos dois fundadores da missão Y, que abrange as duas Américas, ou as duas civilizações que se apresentarão quase ao mesmo tempo. Daí ter Colombo descoberto o continente por inteiro, e Cabral delimitar o Brasil, para que este fosse o santuário da iniciação do gênero humano, a caminho da sociedade, ou civilização, futura. Cristóvão Colombo, ou Christopherus Columbus, é aquele que traz consigo Cristo, como pomba, Columbus, Columba, etc., do Espírito Santo. Ele mesmo saudava ao Cristo, ao Espírito Santo, a Maria, na sua sigla, porém, Maria com a sua iniciática expressão de mare, o mar, as águas, como prova as catedrais antigas, construídas por iniciados apresentarem dois entrelaçados, sobre as pias de água benta, que é um símbolo, ao mesmo tempo, de Aquários. No fenômeno do parto, a criança só nasce depois de se manifestar a água, antes dito, as águas do parto. Por sua vez, Cabral, em seu escudo, pôs 3 cabritos, capres ou capricórnios, com vistas ao trópico já citado, além de que Capri se refere também a Kumara, como hierarquia que dirige a própria humanidade. Não esquecer que os caprinos procuram os cumes ou altos píncaros das montanhas. Sim, cume, Kumara, etc. Pelo que se vê, tanto Colombo como Cabral, eram grandes iniciados, para não dizer desde logo, agartinos, ou filhos da arca, da barca, da garta, como era, entre muitos outros, a própria Joana d'Arc, como Rina desse mesmo lugar. João ou Joana provém de Rina. Jin em árabe, do mesmo modo que Jin, em tibetano,
é rina, gênio, que deve, por isso, ser escrito com J e não com G, dizim, diziam, etc., etc., são termos que designam uma humanidade superior ou diferente da Terra propriamente dita, ou sua face. Quanto ao termo São Lourenço, figura em diversas passagens de nossa obra, desde o São Lourenço Itaparicano. Na ilha existem o forte e a igreja desse nome, por ser o padroeiro da ilha, do mesmo modo que Conceição, etc., o São Lourenço dos Ermitãos, em Portugal, o São Lourenço de Goa, onde também estivemos em 1899, finalmente o São Lourenço do Sul de Minas, do qual acabamos de falar, ou lugar onde, no presente ciclo, terminou a marcha triunfal da mônada, pelo itinerário de Ó. Quando criança, além de cairmos acidentalmente sobre uma lança do jardim da residência onde morava nossa família paterna, e que é hoje o Palácio da Aclamação ou do governo baiano, também caímos sentados numa grelha candente, tal como aconteceu com o santo mártir da igreja, São Lourenço, e que inspirou, mais tarde, Felipe II a fazer o escurial em forma de grelha. Salve, pois, Salvador Itaparica, Niterói, Rio, São Paulo e São Lourenço. 6 nomes que definem a nossa obra, 6, também, navios ou barcas, como as do imperador Badesir, no Brasil fenício, 6 navios de Tomé de Souza, no Brasil ibero-ameríndio. Nota do autor. O termo Tibete, ou Tibete, quer dizer, telhado do mundo. Isto porque, há 850.000 anos o Manu Vaivasvata tendo escolhido, entre a elite da raça Atlante, a semente que devia produzir a raça ária conduziu-a para o planalto do Tibete. E assim ficou este sendo, espiritualmente, o telhado do mundo, mesmo que, etnologicamente falando, a raça atual ali tivesse tido seu começo. O próprio termo Ária, mesmo que ninguém o saiba, provendo de Ares, o cordeiro, ou o primeiro dos 12 signos do zodíaco, donde, também, a expressão, fio de Ariadne, por este ter começado a desenrolar-se no referido lugar. Ram, o segundo Manu da mesma raça, conduziu seu povo ao planície do Eufrates, sob a égide do cordeiro. O termo Tibete, em língua hebraica, seria formado do tet, telhado, teto, e bet, boca, santuário, palavra, etc., ou seja, o telhado, o teto do conhecimento, da sabedoria, arca. A mesma Índia chamava-se, outrora, Aryavarta. Fim da nota do autor. Esta é a primeira parte deste artigo, escrito por H. J. de Souza.